Olá pessoal, no nosso vídeo hoje vamos falar da nova norma da ABNT, que é a NBR 6028 de 2021, a norma de resumo, resenha e recessão, que foi publicada pela ABNT no dia 18 de maio de 2021. Então, para a gente começar, a gente vê aqui, né, para quem já conhecia a norma 6028 de 2003, a gente já percebe aqui uma mudança, que foi a mudança no nome. Então, a norma anterior, que era de novembro de 2003, era apenas resumo. E agora ficou resumo, resenha e recessão. Então, essa anterior, ela estava com 18 anos, né, essa norma de 2003, ela já estava com 18 anos, e aí ela foi totalmente substituída, tá certo, por essa norma, né, que saiu agora, tá certo, recentemente. E aí, pessoal, o que é que a gente pode ver com relação a essa norma? A norma, ela vai falar no primeiro momento sobre o resumo, né? E aí ela diz que o resumo, ele faz uma apresentação de pontos relevantes de um documento, tá certo? Traz essa definição. E aí traz dois tipos de resumo. O primeiro resumo é o resumo indicativo, né? E o que é que a norma diz sobre o resumo indicativo? Ela diz que o resumo indicativo vai indicar as ideias principais sem apresentar detalhes. Então, perceba que o resumo indicativo é um resumo muito sucinto mesmo. É como se você pegasse e escrevesse apenas as ideias principais que o autor tinha abordado, né, ali naquele documento, sem dar nenhum detalhe sobre essas ideias, porque a ideia do resumo indicativo é exatamente ser muito sucinto. E aí, é lógico que como ele é muito curtinho, né? Então você imagine algo em torno, sei lá, de uma página. Então ele é muito curto o indicativo. Ele não vai dispensar a consulta ao documento original, né? Porque você não teve nenhum detalhamento daquele texto. Você apenas apresentou assim as ideias principais que o autor abordou no documento dele. O segundo tipo que a norma apresenta é o resumo informativo. Com relação ao resumo informativo, o que é que a norma diz? Ela diz que é um tipo de resumo que vai apresentar objetivo, método, resultado e conclusão. Então, isso daqui relembra muito a gente o modelo de resumo de trabalho científico. O resumo de um artigo científico, o resumo de uma monografia, de uma dissertação, de uma tese. É exatamente esse modelo aqui do resumo informativo. Então, quando você estiver escrevendo um trabalho científico, o resumo indicado para o seu trabalho científico é esse, certo? É esse modelinho aqui do resumo informativo. E aí ele pode dispensar a consulta original, ou seja, quando eu leio aquele resumo, eu já tenho uma ideia, né, geral do que é que realmente tratou aquele texto. Pessoal, então são esses dois tipos de resumo aqui, e aí é importante a gente perceber que o resumo crítico que tinha na norma de 2003 não aparece, porque na norma de 2003 eram três tipos de resumo, né? Tinha o indicativo, informativo e o crítico, que na norma também dizia que o crítico era chamado de resenha, e veja que na nova norma não tem, né? A nova norma só traz realmente o indicativo e o informativo. E aí a norma ela recomenda também o uso do verbo na terceira pessoa. Essa norma, essa nova, ela não traz exigências, certo? Do tipo assim, a palavra deve-se. Você não vê essa palavra deve-se, você vê a palavra convém. Ou seja, deixa de ter uma ideia de obrigação para ter uma ideia de recomendação, né? Que a gente escreva esse texto aqui, né? O texto do resumo em terceira pessoa. E aí, a gente pode destacar também que a norma ela coloca que quando o resumo ele não está dentro de um documento, ele deverá ser precedido da referência. Então, eu trouxe um modelinho aqui no Word e vou mostrar para vocês, porque eu acho que fica melhor para vocês entenderem. Quando o resumo ele está dentro de um documento, o que seria esse dentro de um documento? Seria, por exemplo, o resumo dentro de uma monografia, o resumo dentro de uma dissertação, dentro de uma tese. Então, quando ele está dentro de um documento, já que você está fazendo ali uma parte daquele documento é o resumo,
você não precisa colocar referência, ela fica opcional. Agora, se o resumo ele não está dentro de um documento, ou seja, um professor seu pediu só o resumo, aí você vai escrever e aí ele recomenda que ele deverá ser precedido de referência. Eu vou mostrar o modelinho para vocês. E vou mostrar também no modelinho que eu trouxe do Word sobre as palavras-chave, porque aqui teve uma mudança. As palavras-chave, com relação à norma de 2003, ela é separada por ponto. Então, eu acho que você pode pegar muitos trabalhos, que você vai consultar muitos artigos, onde você vai ver essas palavras-chave separadas por ponto, porque era exatamente a norma que era vigente anteriormente, né? Então, agora você vai, a nova norma, as palavras elas são separadas por ponto e vírgula, então, elas têm uma inicial minúscula, tá certo? Apenas, qual é a exceção? Que ela não vai ter inicial minúscula. Se for um substantivo próprio ou nome científico, aí realmente ela vai ter que ter ali a inicial, né, maiúscula, mas se não, ela vai ficar realmente toda minúscula. Então, deixa eu mostrar aqui um exemplo, né, no Word, porque eu acho que fica mais fácil para você entender aqui essa organização. Pessoal, eu estou aqui com um resumo no Word que eu trouxe, então aqui você já nota, olha, uma diferençazinha, né? Que a gente não estava bem acostumado com esse modelinho. Então aqui, veja o que aconteceu, eu coloquei a palavrinha resumo aqui em cima e eu coloquei a referência aqui embaixo da palavra resumo. Então é essa referência aqui que a norma traz. Ela diz que se esse resumo ele está dentro do documento, essa questão da referência ela é opcional. Agora, se é um resumo separado, ou seja, ele não está ali dentro de um documento, de uma monografia, de uma dissertação, uma tese, aí você precisa fazer essa referência aqui. Então, essa referência, ela vai seguir o formato da ABNT, né? Então, a gente tem até um vídeo aqui no canal sobre referências da ABNT, inclusive a gente tem uma playlist, né, com muitos vídeos sobre a ABNT que vocês podem consultar. Então, você coloca a palavrinha resumo, coloca a referência aqui, aí você já vem com o texto. O texto do resumo, ele é em parágrafo único, então ele não é dividido em tópicos do tipo introdução, aí você escreve, referencial teórico, escreve, né? Então, ele não tem essa divisão, tá certo? A norma, ela não diz se esse resumo aqui, ele tem que ser digitado em espaço simples, em espaçamento 1,5, então a norma não traz. E aí você vai dar um espaço, vai colocar aqui palavras-chave, tá certo? Que é aqui a palavrinha que a norma manda você colocar. E aí você vai dar os 2 pontos e vai colocar aqui as palavras-chave. A norma também não diz a quantidade de palavras-chave, então assim, sempre a gente recomenda que seja de 3 a 5 palavras-chave, mas a norma não tem isso. E aí você vai colocar essas palavrinhas, olha, veja que as iniciais são minúsculas, né, separadas por ponto e vírgula, mas quando chegou aqui INEP, então ficou todo maiúsculo, tá certo? Porque aqui é uma sigla, né, então fica maiúsculo. Se você tiver o nome próprio, o nome científico, também vai ficar, tá certo? Com a letrinha, né, a inicial maiúscula, né, e o restante aqui tudo minúsculo. Então, a gente voltando aqui para a apresentação da norma, para a gente ver mais informações que essa norma traz, ela vai falar vai trazer uma recomendação de extensão. Então, perceba, não é uma exigência, é uma recomendação de extensão. E aí ela traz que nos trabalhos acadêmicos e relatórios técnicos e científicos, a recomendação é para você fazer um resumo de 150 a 500 palavras, nos artigos de periódico de 100 a 250 e em documentos não contemplados nessas alíneas anteriores seria de 50 a 100. Comparando essa informação aqui com a norma de 2003, não teve nenhuma modificação, porque a norma de 2003, ela já trazia aqui essas mesmas informações de sugestão de extensão. Com relação à resenha e recessão, o que é que a norma diz? A norma diz que a resenha e recessão, elas analisam e descrevem aspectos importantes do documento. E aí a resenha, ela vai analisar o conteúdo do documento e a recessão vai fazer o quê? A análise crítica, descritiva e ou comparativa, que é geralmente elaborada por especialista. Então, pessoal, aqui pela norma, quem faz um documento para fazer análise crítica, descritiva e ou comparativa se chama recensão. E resenha é o que? Análise do conteúdo do documento.
Então, a norma diz que esses documentos, eles não têm limite de palavra, tá certo? Então, você pode ficar à vontade para escrever e devem ser precedidos das referências do mesmo jeito que eu mostrei ali para o Word, né? Então, você pode colocar a resenha e aí você coloca a referência e aí depois você vem com o texto, tá certo? Então, pessoal, são essas as principais informações que a nova norma da ABNT de resumo traz, né? Eu espero que vocês tenham compreendido. Um abraço e até o nosso vídeo da próxima semana.